Gente boa e bonita, nos encontramos novamente para mais uma sequência de vídeos de conteúdos de geografia, priorizando aos nossos alunos de terceiro ano do ensino médio do Colégio Rosa Marques e também das demais turmas de ensino médio do nosso colégio. Turma de segundo ano também vê esse conteúdo, ou quaisquer outras turmas do nosso colégio ou de turmas de outros colégios que queiram ver esses conteúdos para agregar conhecimento ao seu repertório ou simplesmente pelo prazer de aprender, caso queiram. O tema que nós vamos começar a vê-lo agora é o tema de urbanização. Esse tema de urbanização ele é abordado por várias áreas do conhecimento, como por exemplo geografia, história, sociologia, antropologia e arquitetura. Porém, da maneira como nós vamos abordá-lo agora, é a abordagem mais referente à geografia e à sociologia. Tanto que o instrumental teórico, metodológico e conceitual que nós usaremos será referente a essas duas áreas específicas, geografia e sociologia. Muito bem. Então, o que é urbanização? O conceito básico de urbanização. Urbanização seria o processo de crescimento da população de uma cidade. Crescimento esse numérico dos habitantes ou da população dessa cidade, que consequentemente provoca a expansão do espaço geográfico ocupado por esse local, que nós chamaremos, o que nós chamamos de cidade. Cidade seria uma aglomeração urbana, ou desculpa, uma aglomeração humana. Ela fica circunscrita a um certo espaço geográfico. Espaço geográfico é aquele que nós, seres humanos, construímos. É o espaço onde nós, seres humanos, interagimos com o meio ao nosso redor. Então, a cidade, como aglomeração humana, é um espaço geográfico circunscrito, ele é limitado, por maior que seja seu espaço físico, mas ele é limitado, ele tem um limite de área ou de tamanho. Nele tem uma certa quantidade de habitantes, ou uma população. Essa população reside em residências próximas entre si e os componentes dessa população interagem com sua vizinhança, digamos assim, tanto de maneira mais direta quanto de maneira, digamos, indireta. No histórico da formação das primeiras cidades, pensando nas situações mais clássicas que aprendemos em história, como o Egito e Mesopotâmia, naquela larga região chamada de Crescente Fértil, aquela área próxima a grandes rios e também próxima a áreas marítimas, as primeiras aglomerações humanas, que formaram aquilo que nós chamamos de cidades, se formaram próximas a rios e as planícies litorâneas pela necessidade básica de água. E essa necessidade básica de água, por vários motivos, matar a sede da população e também dos rebanhos, dos animais que eles criavam, rebanhos usados para transporte, produção de pelo, produção de leite e, no caso, para o abate, para que a carne, o couro e outras partes aproveitáveis dos animais fossem retiradas. Preparo de alimentos, como no caso o cozimento de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Necessidade de água também para a própria higiene pessoal, ou aquilo que nós chamaríamos de banho nos tempos modernos. Irrigação dos cultivos de frutos, legumes e grãos, porque na época das chuvas de verão as águas dos rios transbordavam e alagavam as extensas planícies fluviais ou as extensas planícies ao redor dos rios, pensando nos casos clássicos do rio Nilo no Egito e dos rios Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia, que hoje corresponde ao atual território do Iraque. Então, depois, quando as águas dos rios recuavam, aquelas áreas que tinham sido alagadas, elas foram fertilizadas com matéria orgânica levada pelo transbordamento dos rios, e esse solo fertilizado por essa matéria orgânica possibilitava o cultivo de frutos, legumes e grãos, que tinha a função básica de produção de alimentos para essas populações habitantes das primeiras cidades. As correntezas dos rios, por exemplo, eram usadas para a produção de energia, um caso muito simples,
Rodas d'água eram colocadas na beira dos rios, elas eram conectadas a complexos mecanismos, onde mais à frente essa roda d'água fazia girar uma moenda e essa moenda triturava algo. No caso da Europa medieval e da Europa moderna, era comum essas moendas conectadas a rodas d'água movimentadas pelas correntezas dos rios para triturar grãos de trigo. Grãos de trigo que produzia-se a farinha de trigo, e farinha de trigo é a matéria-prima do pão, um dos alimentos mais básicos das populações humanas, pelo menos na sua fase sedentária, quando nós começamos a nos sedentarizar, e inclusive, consequência dessa sedentarização foi a criação das primeiras cidades. Pesca tanto em rios como também nas áreas marítimas, sendo que nas áreas marítimas também, além de peixes, eram coletados frutos do mar, como ostras, algas e outros alimentos. As águas fluviais e marítimas também eram usadas para transporte para regiões próximas ou para regiões mais distantes. E, infelizmente, as águas marítimas e as águas fluviais até hoje são vítimas do despejo que nós fazemos dos nossos resíduos indesejáveis. Tanto água de esgoto, aliás, água suja com esgoto, e água que nós descartamos, por exemplo, das pias de cozinha, suja com gordura e sabão, e água suja com produtos químicos que muitas indústrias ainda hoje, infelizmente, jogam diretamente nos rios. Quais seriam as consequências desse crescimento desordenado das cidades que nós tivemos principalmente a partir da segunda Revolução Industrial, pensando no caso da primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII, pensando no caso europeu, e no caso latino-americano, pegando como exemplo as principais economias industriais, Brasil, Argentina e México, na virada do século XIX para o século XX, porém de maneira mais intensa a partir das décadas de 20 e 30 do século XX. As populações dessas cidades cresceram por vários motivos, mas alguns deles mais chamativos, devido às altíssimas taxas de natalidade, associadas às migrações. Migrações essas tanto interurbanas, de habitantes de cidades menores próximas que iam até as cidades maiores em busca de melhores condições de vida, trabalho, educação para seus filhos, acesso à saúde e outros serviços, como também provocado pelo êxodo rural. Êxodo rural esse provocado tanto pela concentração fundiária, no caso latino-americano isso é gritante, como também, mais posteriormente, pela mecanização da agropecuária, que expulsou camponeses que não eram mais úteis ao trabalho nas fazendas ou nas zonas rurais. E isso provocou uma leva enorme de pessoas que provocou o crescimento das cidades. Essas pessoas, infelizmente, tiveram que habitar áreas de encosta, muitas vezes, áreas de encostas cobertas por vegetações, derrubando as vegetações para construir suas casas. O solo dessas encostas fica inconsistente, fica frágil, e quando vem as chuvas de verão, no nosso caso, virada de ano, de dezembro para janeiro, o solo dessas encostas fica encharcado, pesado e acaba acontecendo movimentação de massa ou deslizamento. E nesse deslizamento das encostas dos morros, muitas pessoas morrem, na pior das hipóteses, e quando elas não morrem, todo o patrimônio que elas se empenharam para conseguir, por mais pouco, por menor que seja, elas perdem tudo. Acontece também o assoreamento dos rios, porque muitas pessoas ocupam as laterais dos rios, justamente por serem áreas mais planas, melhores para construir suas habitações, mas também para utilização de água, para consumo doméstico e higiene pessoal. Mas infelizmente essas mesmas águas acabam sendo locais de despejo de esgoto, de sujeira, de dejetos quaisquer que nós eliminemos. E também as matas ciliares são derrubadas para habitação, para a construção das habitações humanas. O solo nas laterais dos rios fica frágil, aí ele começa a desmoronar aos poucos, provocando o assoreamento dos rios. Os rios vão ficando mais largos, mais rasos também,
e durante muito tempo, ou pouco tempo, na pior das hipóteses, acaba secando, inclusive. E também um terceiro elemento, já citado, mas esmiuçado melhor agora, a poluição das águas, tanto fluviais quanto subterrâneas. Águas fluviais, que são as águas dos rios, as subterrâneas, que são as águas dos lençóis freáticos que brotam à superfície e formam as nascentes dos rios. E me perdoe, esqueci de citar também as águas marítimas, no caso das cidades próximas ao litoral ou na zona litorânea. Poluímos essas águas jogando esgoto cru, águas servidas, que são água de cozinha suja com gordura e sabão, e também as grandes indústrias jogam diretamente, muitas vezes, água com dejetos químicos que não são devidamente retirados, e essa água servida ou essa água suja ou poluída jogada nos rios acaba contaminando a nossa principal fonte de água. Pois bem, essa é a nossa primeira aula, daqui a pouco nós voltamos. Até mais.